Deus frangiu os mistérios. A ligação em tudo, ligação na música, ambiente, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Se tiver ligação aqui na terra, o céu está pronto para ser ligado. Amém? Gente, a gente conhece muito bem uma trilogia na Bíblia Sagrada. Trilogia essa de patriarcas, que começou com Abraão no livro do Gênesis, capítulo 12. Amém? Deus chama Abraão, amém? Diz: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Seria um texto, parece uma coisa bem simples, né? Mas vai largar tudo por uma voz falar com você. Uma voz chega, ela larga tudo, Tiago, e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Tem que ter muita fé, tem que acreditar muito em Deus para largar tudo. Abraão estava perto da sua família, perto do seu pai, perto de tudo. E uma voz do nada manda ele largar tudo. E essa voz era o próprio Deus. Amém? E Abraão, ele obedece. Às vezes eu sempre falo o que nos faz, o que nos diferencia dos grandes homens e mulheres na Bíblia é a obediência. Porque eles não questionavam a Deus, eles apenas obedeciam e faziam o seu querer e aquilo que Deus mandava eles fazer. Eles faziam: eu vou para onde? Vou fazer o quê? Como é que vai ser? Mas não, esses homens, eles alcançavam a graça e a misericórdia e a plenitude do Senhor, porque eles confiavam 100% em Deus. Amém? E nós sabemos que Abraão gerou 2 filhos, né? A Bíblia faz menção. Primeiro, Ismael, filho de Agar. Vou até pregar aqui hoje a consagração sobre Agar, né? Sobre Ismael. Mas tinha um filho da promessa que ele gerou já na sua velhice, que era Isaac. Isaac ia dar continuidade dessa trilogia de patriarcas. Isaac nasce, todo mundo conhece a passagem do sacrifício, né? Que Deus manda ele sacrificar seu próprio filho. Ele vai obedecer ao Senhor e por uma intervenção divina o sacrifício não é feito e Deus testou a fé de Abraão. Isaac cresce, Isaac casa. Todos nós sabemos da história aqui que Abraão manda o seu ali mordomo, o seu moço Eliezer, caçar uma esposa para Isaac. Eliezer vai, a Bíblia diz que Eliezer vai tremer, vai com medo, e vai pedir uma orientação a Deus de quem seria essa moça. Queria ter uma responsabilidade muito grande nas costas de Eliezer. Então ele vai até que encontra Rebeca e Deus fala: essa a moça você vai levar para ser esposa de Isaac. E eles se casam, né? A Bíblia diz que o tempo passa, Abraão morre e Isaac vai dar continuidade àquilo que Deus chamou Abraão para fazer. Isaac dá continuidade. A Bíblia diz que Rebeca era estéril. Rebeca não podia ter filhos. E a Bíblia diz que eles vão clamar, Isaac vai clamar ao Senhor, para Deus abrir a madre de sua esposa e ela poder gerar e ter filhos. A Bíblia diz que Rebeca, por muita oração, muita insistência, Deus abre a sua madre e ela consegue engravidar. Ela consegue ali gerar. E veio uma palavra para Rebeca dizendo que no seu ventre teria 2 nações, que no seu ventre teria 2 povos, e o povo maior iria servir ao menor. Sendo que a gente tem grande dificuldade de guardar profecia. A gente tem grande dificuldade em guardar aquilo que Deus fala com a gente. Deus fala com você hoje, amanhã talvez você já esquece aquilo que foi falado para você. E foi assim na vida de Rebeca, que tinha 2 nações dentro do seu ventre. E quando chega a época de dar a luz, o texto vai dizer que vem gêmeos, vem 2 meninos. O texto vai dizer que nasce o primeiro, Esaú, era cabeludo,
era ruivo também. E diz que em seguida, agarrado em seu calcanhar, nasce Jacó. E realmente, como foi dito na profecia, vem duas nações. E se Deus for seguir a trilogia certa, seria Abraão, Isaac e Esaú. Porque Esaú nasceu primeiro, e o primogênito que daria sequência à geração. O primogênito que daria sequência àquilo que Deus decidiu para a família e para o seu povo. Então, se for seguir essa trilogia certa, seria Abraão, Isaac e Esaú. Mas lembra da profecia? Que o maior ele ia servir ao menor. E o decorrer da história vai dizer que houve sempre muita disputa entre os meninos. Porque naquela época, irmão, só quem recebia a bênção era o primogênito. O segundo irmão poderia até ser abençoado, mas a bênção de verdade só valia para o primogênito. Então o primogênito que ia dar continuidade à sequência da família. Então Esaú, ele sabia que ele era o primogênito e sabia que quando seu pai Isaac morresse, ele seria abençoado. E o texto vai dizer que há uma divisão dentro da casa, uma divisão bem clara da preferência dos filhos. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele amava Esaú, porque Esaú era um cara mais ativo, era aquele cara mais bruto, um cara que saía para caça, um cara que trazia caça para casa. E o texto vai dizer que Rebeca, ela amava mais Jacó. Jacó já era um cara mais caseiro, um cara que fazia tenda. Então a Rebeca se apegou mais a Jacó. E qual o problema nisso, Tiago? O problema é que os pais deixaram isso ser transferido para os filhos. Os filhos conseguiram detectar quem eram os preferidos. E com isso trouxe-se uma divisão e uma guerra dentro da casa. Por quê? Porque os meninos com isso criaram disputa em sempre um querer fazer mais, em sempre um querer chamar mais atenção. E o Jacó sabia que a primogenitura era do Esaú. Então sempre houve esse embate dos meninos. E Jacó ali, ele sempre lutou para querer ser um irmão. O texto vai dizer que ele vai comprar a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha. A Bíblia diz que Esaú chega cansado da caça, com fome, e Jacó estava cozinhando um prato de lentilhas. E ele vai oferecer em troca, sendo que Esaú era um tipo de pessoa que não ligava muito para esse negócio de primogenitura. Tanto é que ele vai vender a sua primogenitura para o seu irmão. E se tem uma coisa, gente, que é muito chata, é quando a casa é dividida, é quando as famílias estão divididas, é quando os filhos sabem quem são os preferidos e quem não são. Embora diga que não liga, liga sim. Em casa não tive esse problema. Em casa sempre foi só eu e eu. Mas as casas que tem irmãos, o pau quebra. Porque um está chamando mais atenção do que o outro. Se você dá atenção para um, tem que dar para o outro também. E aqui a Rebeca e o Isaac, elas não souberam separar isso. Eles não souberam conduzir, deixaram muito explícito quem eram os preferidos. Isso gerou uma guerra. Isso gerou conflitos internos em casa. Vai chegar perto de Isaac partir. A Bíblia diz que eles já não estavam enxergando muito bem. Estava chegando a época dele morrer. Ele chama Esaú, que era o filho primogênito, e pede para ele trazer uma caça, que ele iria abençoar o Esaú. Sendo que Rebeca está atrás da porta, escutando. E quando Esaú sai para ir caçar e trazer
para fazer um guisado do pai dela, o pai dele, a Rebeca fala para o Jacó: olha, o seu pai vai abençoar o seu irmão. Ele pediu uma caça ao seu irmão. Vai lá, pega uma caça e faz o guisado e se passa pelo seu irmão. A Bíblia diz que Jacó prontamente vai pegar o cabrito, vai pegar ali, vai matar, vai fazer uma caça. Enquanto Esaú está no campo caçando, o Jacó já está preparando o guisado. Juntamente com sua mãe, eles arquitetam um plano. E diz que, como Esaú era peludo, o Jacó não era, ele pega uma vestimenta de Esaú e coloca sobre o seu corpo. E quando ele bate na porta do seu pai, diz: olha, pai, o guisado está pronto. O Isaac vai estranhar a rapidez e a agilidade. Foi muito rápido. Mas, como Isaac não estava enxergando muito bem, o texto diz que ele coloca as mãos no Jacó disfarçado de Esaú, vê, mas a voz condena um pouco, porque a voz de Jacó não é igual a voz de Esaú, mas a roupa, a vestimenta é. Resumindo a história, o Jacó consegue enganar o Esaú, enganar o Isaac. O Isaac pega e abençoa o Jacó. Lança a bênção aí sobre o Jacó. Quando Isaac lança a bênção sobre o Jacó está sendo abençoado no lugar de Esaú. E quando Jacó sai, o Esaú entra numa caça. Ele prepara o guisado e vai até o seu pai. E quando ele chega ao seu pai, fala: pai, o guisado está pronto. O Isaac fala assim: não te abençoei, meu filho? Ele: não, pai, cheguei agora no guisado. Então quem era que estava aqui? Aí o Isaac vai descobrir que foi Jacó. A Bíblia diz que Esaú vai chorar e pede para o seu pai abençoar ele também. Mas a bênção de primogenitura só tinha uma. E essa bênção foi embora com Jacó. O Isaac vai abençoar também, eu te abençoo também, Esaú. Mas não é a mesma coisa. Então aquilo vai criar um ódio muito grande dentro do coração do Esaú. A Bíblia diz que vai criar um sentimento em Esaú querer matar o Jacó. Eles estavam dentro de casa, mas a mente de Esaú já maquinava matar o seu irmão, tamanho é a sua raiva. E Rebeca, percebendo isso, Rebeca junta as coisas de Jacó, fala: meu filho, você precisa sair fora daqui, que o seu irmão quer te matar. A face dele está para a morte contra você. E a Bíblia diz que Rebeca vai mandar Jacó para Padã Arã, lá onde morava seus parentes, Labão. E Jacó vai embora para Padã Arã para não ser morto pelos irmãos de Esaú. E lá vai se passar bastante tempo. Sabemos do encontro que Jacó tem com Deus em Betel. A Bíblia diz que está no deserto. Ele vai ter uma visão com Deus. A Bíblia diz que ele bota a cabeça numa pedra. Em deserto, gente, de dia é bem quente e à noite é frio. Ele coloca a pedra como travesseiro e dorme no deserto. E quando ele estava dormindo, ele tem uma visão de uma escada que descia do céu até a terra. E anjos subiam e anjos desciam. Anjos subiam e anjos desciam. Jacó não está tendo uma visão numa cama bolsa acolchoada igual você tem num sofá maravilhoso, não. Ele está tendo uma visão no deserto. E quando Deus quer mostrar algo a alguém, não importa o lugar e não importa a situação, quando Deus quer abrir a visão de alguém. Ele está no deserto, saindo foragido, sem tempo de se despedir dos seus pais direito, mas é no meio da provação que Deus abre a visão de Jacó.
Vai ser no meio da luta que Deus vai te mostrar algumas coisas. Vai ser no meio da prova que a sua visão vai ser aberta. Vai ser no meio da luta que Deus vai escancarar aquilo que Ele tem para você. Quando Ele acorda essa visão, Ele vai dizer: olha, eu vi Deus face a face. Ele pega um azeite, joga naquele lugar, naquela pedra, e faz um voto com Deus. E diz: Deus, eu saí de casa mal, saí de casa brigado, saí de casa foragido. Jacó saiu sem nada, mas ele faz um voto com Deus: se o Senhor me permitir, Deus, eu voltar para minha casa em paz, um dia eu faço uma aliança contigo aqui. E o Senhor será para o meu Deus. Eu faço um voto contigo. Naquele momento que Jacó pega o azeite, joga em cima da pedra, ele está fazendo um voto com Deus: se eu voltar em paz, o Senhor será o meu Deus para sempre. E vai embora para Padã Arã. Chega lá, você lembra da história. Ele se engana com Raquel, né? Na casa do seu tio. Trabalha 7 anos para ter Raquel, porque naquele tempo, para você casar, você tinha que pagar o dote, tinha que trabalhar. E hoje não é diferente. Quem quer casar tem que trabalhar, tem que ter uma vida estabilizada. Você quer montar uma família, uma casa, tem que trabalhar, tem que pensar no futuro. E Jacó vai trabalhar 7 anos por Raquel, por seu sogro. E nós sabemos que quando passou em 7 anos, na hora de dar a esposa, que era Raquel, ele dá quem? Quem que Labão dá para ele? Lia. Labão enganou ele. Aí vai dizer: mas Labão, você me enganou, eu trabalhei 7 anos para Raquel. Mas aqui é assim, meu filho. Aqui é mais velha, casa primeiro, não é mais nova não. Se você quiser casar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para ficar com quem você gosta. Então, no pacote, irmão, vê quem ele gostava e quem não gostava. Todo ato tem suas consequências. Jacó já pagando o preço já, gente. Tudo que a gente faz aqui na terra tem suas consequências. Ele enganou o irmão atrás, agora deixa alguém que está enganando ele também. Meu Deus. Pegou? Ele enganou seu irmão atrás. Agora ele pegou alguém mais esperto do que ele. Agora ele é enganado pelo seu próprio sogro, que trabalha 14 anos. E agora ele vai trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Sendo que o texto vai dizer que Jacó estava crescendo muito, crescendo, prosperando. Ali as ovelhas dele eram pouquinhas, daqui a pouco as ovelhas foi mais do que o sogro, daqui a pouco o gado dele foi o gado mais do que o sogro. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E Labão, um cara esperto, o sogro dele era um cara visionário, um cara esperto. Pô, o cara chegou aqui sem nada, o cara está crescendo mais do que eu. Labão era o tipo de pessoa que tinha medo de quem crescia mais do que ele. Ele tinha medo de quem prosperava mais do que ele. Ele era isso. E a Bíblia diz que o rosto de Labão mudou. Tratava bem Jacó, de repente mudou. E Jacó conseguiu ver a face. A face do rosto do sogro dele não era mais a mesma, era a face fechada. Tem pessoas que vai mudar com você por aquilo que você está produzindo. Tem pessoas que vão parar de ir na sua casa, por sua casa está prosperando. Tem pessoas que vão parar de falar com você por aquilo que Deus está dando na sua mão. E Labão, esse tipo de pessoa, não estava se agradando em ver Jacó crescendo. Aí passa, gente, 20 anos. 20 anos, Jacó junto com teu sogro. Aí Deus vai dizer assim: Jacó, está na hora de voltar lá para a terra dos seus pais. Você passou 20 anos. Gente, desses 20 anos que Jacó ficou longe de casa, obrigado com o irmão. O pai morreu, não pôde ir no enterro do pai. A mãe morreu, não pôde ir no enterro da mãe. As consequências que ele fez lá atrás, ele teve que pagar tudo. Veio algo sobre ele, mas mesmo assim,
Deus o fez crescer e o fez prosperar. E agora Jacó junta suas coisas e vai voltar para sua casa. E sabemos que antes de ter um encontro com Esaú, que era o seu irmão, que fazia 20 anos, ele tinha noção de como estava o coração do irmão dele. 20 anos que ele não via. A última vez que ele teve contato com o irmão dele queria matar ele. Se passou 20 anos. Ele sabia se o sentimento ainda estava ainda o mesmo ou não. Mas sendo que antes de chegar até a casa do irmão, a gente vai passar no Val de Jaboque. E diz que ele vai passar a família toda no Val. E diz que vai ficar sozinho. Ele é o último a passar no Vale de Jaboque. A família toda passou. Ele vai dizer: Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma bênção. Ele diz que quando ele passa no Vale de Jaboque, um anjo desce dentro do vale. O anjo desce. Ele diz que eles vão entrar em luta corporal. Algo que é do céu e algo que é da terra. Se a gente for trazer para um contexto natural, impossível. Sendo que o anjo se materializou, ele agarrou o anjo. Então o anjo me solta, que eu preciso subir. Eu não vou te soltar, porque eu preciso ser abençoado. O anjo me solta, Jacó, porque eu preciso subir. Ele não vou te soltar. E essa luta durou a noite toda, a madrugada toda. Gente, ninguém tem poder para segurar um anjo aqui na terra. Sendo que a vontade de mudança de Jacó era tão grande que ele conseguiu prender aquilo que era do céu. Glória a Deus. Se a sua vontade for grande, aquilo que é do céu fica. Depende da sua vontade para prender aquilo que é do céu. Glória a Deus. Sendo que já estava amanhecendo, a alva já estava subindo. E o anjo precisava subir antes que clareasse. O anjo me solta, Jacó, eu não vou te soltar. E a Bíblia diz que nessa luta corporal, o anjo fere a coxa, a ruptura da coxa de Jacó. E o texto vai dizer que o anjo vai perguntar: qual o seu nome? Ele vai dizer: Jacó. A outra vai dizer: não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. E quando Jacó sai do val, ele sai mancando, porque o anjo feriu sua coxa, mas sai com uma nova identidade. Glória a Deus. Sai com uma nova personalidade, sai uma nova pessoa do val, porque o val ele traz transformação, o val ele traz identidade. Você entra uma pessoa e sai outra. Aleluia. Você entra de um jeito e sai do outro. Eu nunca vi ninguém entrar na presença de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Se não teve transformação, não foi com Jesus que você teve encontro. Porque quando você entra na presença dele, ele muda tudo. Muda nome, muda identidade, muda personalidade, muda caráter, muda tudo. Glória a Deus. Ele sai mancando. Talvez também essa missa falando para ele: Jacó, você está bem? Ele não me chama Jacó, porque agora eu me chamo Israel. E agora ele vai encontrar o seu irmão Esaú. E Jacó vai botar os filhos, para trás, botar os na frente e vai ir. E o texto diz que quando ele encontra Esaú, Israel ia com medo. E quando eles se encontram, eles se abraçam e choram. Eles se abraçam e se perdoam. Em nenhum momento do texto eles vão tocar no assunto do que aconteceu no passado. Em momento nenhum do texto eles vão tocar no assunto que feriu um outro. Mas eles vão se abraçar e fazer uma aliança que era necessária. Aí você entende que o Esaú, ele tinha raiva, ele tinha ódio do Jacó. Mas quando o Jacó passou no vale e virou Israel, o Jacó morreu. Ei, talvez tem gente que tem ódio de você por aquilo que você era no passado. Mas agora que você tem um encontro com Deus, você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Ei, quem passa no vale com Deus tem um novo nome.
não te conhece mais. Família não te conhece mais. Morador de perto não te conhece mais. De longe não te conhece mais. Deus me trouxe aqui para dizer que vai mudar a identidade de pessoas aqui essa noite. Vai mudar a personalidade de pessoas aqui essa noite. Talvez odiavam você, o velho homem, a velha mulher, mas hoje Deus te transformou. Glória a Deus. Aleluia. Talvez as pessoas odiavam aquela doidona que vivia na pista, que bebia, que ia pro funk, que ia pro pagode, ou aquele homem caloteiro, aquele homem que não valia nada, sem vergonha. Mas hoje, como olha pra você e pra ela, pelo nome de Deus, uma mulher de Deus, porque o Evangelho traz transformação. O Evangelho traz mudança. Aleluia. Maravilha de Deus. Aleluia. Vocês viram o que aconteceu? Tem uma divisão na casa. Isso subiu para as crianças, afetou as crianças que nasceram uma revoltada com a outra. Sem se falar, casa dividida. E Deus teve que trabalhar 20 anos depois para consertar. Você conhece a história do filho pródigo, gente? Ele sempre fala sobre o filho pródigo, né? Que foi, que voltou, que pediu a sua herança, seu pai, né? Foi embora, ele sempre fala dele. Mas o filho que ficou, gente, ele tem uma passagem de razão também. Porque o pai nunca tinha feito uma festa para ele. Nunca tinha feito um aniversário para ele. Nunca tinha matado um boi para ele. Aí o irmão foi lá para fora, quando voltou houve uma festa. E ali o pai do filho pródigo também criou um elo também. Aí o pai do filho pródigo também trouxe também um algo ruim para dentro da casa. Por quê? Se nunca teve aniversário de ninguém, já vai ter. Minha avó teve 10 filhos, minha avó nunca fez aniversário de ninguém. Tá bom? Você não pode fazer para um, não fazer para outro. Porque senão vai dar confusão. Eu quando mexia desde 15 anos, um ali, ninguém. Porque isso poderia ter trago um algo, uma divisão para dentro da casa. Aí quando o irmão do filho pródigo chega lá, vê, matando boi, festa, churrascal, tudo, poxa, eu nunca tive nada disso. Isso trouxe uma divisão para dentro da casa. Se vocês forem ver, gente, o próprio Jacó, se você for fazer uma túnica de várias cores, você tem 12 fios, gente. Você fazer uma túnica só para um, vai ou não vai dar confusão? Hã? Vai ou não vai dar confusão? Aí ele faz uma túnica, a túnica aqui, José, é para você, meu filho. Aí criou um ódio dentro dos irmãos de José. Se for dar presente, tem que dar para todo mundo, gente. Se eu comprar o vinho da Páscoa, tem que dar pro pequenininho e pro grandão também. Comprar roupinha pro pequeno, pro grande também, tem que conferir. Trouxe a divisão para dentro da casa. O próprio Jacó trouxe a divisão para dentro da casa. Aí o José desfilando com a túnica de várias cores, ó. Meu pai que me deu, meu pai que fez. Não deixe seus filhos ver quem é o preferido. Não deixe eles saberem quem são, porque pode trazer uma lacuna para dentro da casa. Se for para ajudar um, ajuda o outro também. Se for para fazer por um, vou fazer isso por outro. Por um, tem que fazer pelos outros também. Porque você não está na cabeça do seu filho o sentimento. Cara, minha tia gerou isso, que é a minha prima caçula, sempre tinha tudo, né? De mim, não, mãe, nada bem não, não tem problema não. Ih, desliga pra isso não. Mas dentro do quarto chorava. Dentro do quarto se lamentava. Aí tem momentos que as pessoas explodem. Aí quando explodem, botam tudo pra fora.
os sentimentos, tudo. Então aqui, a Rebeca e o Isaac começaram da maneira errada. O pai do filho pródigo fez da maneira errada. O próprio Jacó fez da maneira errada. Interessante, gente, que o Jacó passou por isso. O Jacó passou por isso, gente. Ele passou esse conflito entre ele e o irmão dele. Aí quando ele tem o filho, ele faz a mesma coisa dentro de casa. Ele traz o mesmo conflito que ele teve no passado, ele traz para dentro de casa. Meu irmão, as suas guerras que você tem, você não pode trazer para os seus filhos. Talvez você tenha um pai ausente, um pai que não te deu atenção, um pai que é um péssimo pai. Quando você tiver um filho, você tem que ser um pai bom. Você não pode trazer seus traumas para os seus filhos. Talvez na sua época de menina, de criança, você tem uma péssima mãe. Uma mãe que não te deu atenção, uma mãe que nunca conversou com você, uma mãe que sempre foi ausente. Aí quando você tiver sua filha, seu filho, seja uma boa mãe. Seja uma mãe presente, uma mãe que dá carinho, uma mãe que conversa. Não siga os mesmos erros dos pais. Nós temos a chance de fazer algo melhor. Nós temos a chance de fazer as coisas melhores. E o serve pessoal da igreja, o pessoal que está na internet, no Instagram também, vai para o YouTube, sejam diferentes. Glória a Deus. Porque depois que se abre a lacuna em casa, é difícil de fechar. Depois, para recuperar o tempo perdido, é muito difícil. Aí, meu irmão, só Jesus para restaurar. Só Jesus para fazer aí, tem que esperar o tempo de Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus.